Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Eu espero que esteja tudo correndo na paz do grande mestre. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Encerramos hoje o nosso trimestre. Estamos aqui com essa revista, né, que é a revista atual, Como Viver à Luz da Bíblia, né? Como viver no mundo à luz da Bíblia, né? Dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Linda Evânia, seja bem-vinda. Bom dia, não, né? Boa tarde, a paz do Senhor. Pois é, estamos aqui para fechar, então, a nossa lição, e hoje a gente tem convidado comentarista da revista, o pastor Jader Cruz, já vai estar aqui com a gente, rapaz. Já o pastor Jader Cruz estará conosco, faz o PPM aí, ó. Opa, vou tirar o dedo da frente do rosto da moça. Já o pastor Jader Cruz estará conosco para então trazer o conteúdo da lição. E então eu vou dar os avisos, os recados, fazer aqui a parte inicial para quando ele chegar, então a gente já ceder a oportunidade para ele. Certamente ele é um homem muito ocupado, né? Certamente, Leandro, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Certamente ele é uma pessoa bastante ocupada, né? Assim que chegar o momento da gente passar o conteúdo, eu já quero deixar a oportunidade para ele. Vamos lá, os recados, a parte inicial. Quero trazer a informação para você de que eu tenho grupo no Telegram. Esse grupo é exclusivo para os professores desta classe, né, que lecionam essa revista. A gente, graças a Deus, tem aí um grupo, né, alguns grupos de escola bíblica que inclui todas as classes, tem alguns que são mais reservados, e esse é exclusivo para o professor da escola dominical desta classe que leciona essa revista, tá ok? Se você é professor e dessa classe aqui, então você entra em contato comigo, se tiver o interesse, né, de entrar lá no grupo e participar. É só você falar comigo aqui pelo Instagram, no prof.jaque2022, e eu envio o link para você participar do grupo. Lá nós temos uma equipe, né, um grupo bom de professores que compartilham o que eles estão fazendo de interessante, as dicas, dinâmicas, o que eles estão fazendo com a classe deles lá, e que quiser compartilhar com você, ou você quiser compartilhar com o grupo que você está fazendo, é um ambiente que os professores dessa turma faz a interação, tá? Querendo você participar, é só falar comigo que eu te envio o link, tá joia? Lá no grupo do Telegram eu deixo os slides, eu deixo a dica da música. A dica da música de hoje é Eu Escolho a Sabedoria, de Viviane Barreto. Lá eu deixo alguma dinâmica, alguma dica para aula, e sempre o conteúdo é da escola dominical. Alguma coisa a mais que tiver sendo feito com os adolescentes também, o pessoal compartilha lá também, tá joia? Então eu deixo os slides. Se tiver algum estudo complementar que eu achar interessante ou outra pessoa achar, a gente vai agregando ali o máximo de conteúdos para nossa aula ficar interessante, né? A gente faz ali um ambiente de interação entre os professores.
A nossa aula hoje vai falar sobre... falar sobre o valor do conhecimento e da sabedoria. A Lidevânia está falando aqui que a Giovana está assistindo. Giovana é uma pré-adolescente, né? Seja muito bem-vinda, Giovana. Deus abençoe você. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que o quanto antes a gente descobrir e pedir a Deus, mais a gente vai crescer, mais a gente vai evoluir, mais a gente vai se destacar na vida, em onde a gente estiver. Então, hoje o assunto que a gente vai falar é extremamente importante, e quanto mais cedo a gente descobrir, melhor é para a nossa vida. A nossa vida vai ficar mais leve, mais tranquila, mais suave, e aproveita aí para aprender bastante, tá bom? Então, a nossa aula hoje tem por título O Valor do Conhecimento e da Sabedoria. O valor do conhecimento e da sabedoria. A leitura bíblica está em Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 ao 7, e depois do versículo 17 ao versículo 20. Hoje eu não fiz os slides, que quem vai dar aula é o pastor, né? Então, não tem como eu fazer os slides, sendo que ele vai dar aula, né? Então, ele aqui vai trazer o conteúdo. Mas, para a introdução, vamos ver o seguinte. Eu só quero ler da leitura bíblica Daniel, capítulo 1, do versículo 17 e 20. Do 17 ao 20, ó. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo. Aí, ó, o pastor Jader já chegou. Seja muito bem-vindo, pastor. Já eu te chamo, tá bom? Só vou fazer uma parte introdutória e apresentar a dinâmica, e aí eu passo a oportunidade, tá joia? Olha só, Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões, e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Ele falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel. Não havia com quem se comparasse nem Daniel, nem Ananias, nem Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Olha só por causa da sabedoria, né, do privilégio que eles tiveram aí de receber essa graça de Deus, então eles puderam ficar trabalhando lá no palácio. Veja só, a nossa mensagem está em Provérbios, versículo 2 e 6, que diz assim: é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Para você começar a sua aula, a sugestão que eu deixo já é para você começar com a dinâmica. Você vai montar ali um cenário muito simples. Você vai precisar de 2 cadeiras, uma de frente para a outra, e esse texto aqui em cartaz, meio que perto, né, para ficar montado ali meio que um cenário. Que então, uma cadeira de frente para a outra. Em uma cadeira você coloca a plaquinha Deus, na outra cadeira a plaquinha oração, e além disso também uma caixa. Como nós estamos fazendo o fechamento do trimestre, se você quiser colocar nessa caixa alguns brindes para você entregar aí para os seus meninos aí, ou brindes, ou algum chocolate, alguma coisa assim. Você vai entender por quê depois, como que você vai entregar. Nesse momento, você vai ficar ali fazendo na cadeira de Deus. Contenha-se, tá?
é só a encenação. Você vai ficar ali na cadeira de Deus e aquela cadeira que está na frente é a cadeira da oração. E ali, ó, nós temos o texto, a mensagem principal, que é a mensagem da revista, que diz o seguinte: é o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Então, lá na caixa, você vai colocar escrito na frente da caixa que aquela caixa lá é a caixa da sabedoria. Então, toda a sabedoria vai estar ali dentro daquela caixa, que são os brindes ou as coisas que você vai dar para os seus alunos. E então, eles vão chegar, você vai estar lá, né? Caladinho, quietinho. Ou você chega e senta lá depois e eles vão ler aquele texto lá, né? O texto de Provérbios 2:6, que é da mensagem. E então, vamos aguardar qual será o primeiro aluno que vai sentar na cadeira da oração e pedir a sabedoria, porque a sabedoria, ela é pedida, né? A gente tem algumas habilidades, mas as habilidades, a gente precisa de sabedoria para usar as nossas habilidades. E a gente precisa pedir a Deus a sabedoria para usar essas habilidades. Irmã Evódia chegou, paz do Senhor, irmã Evódia, seja bem-vinda. E acontece o seguinte, geralmente Deus está lá no seu trono e a gente não tem essa coragem, a gente não toma essa liberdade de chegar e pedir sabedoria. E se eu pedir, Deus vai me dar a sabedoria. Se ninguém sentou e pediu, falou, gente, olha só, tá aqui o lugar, a internet está lenta, está aqui o lugar de oração. Aquele que vier para a oração e fazer o seu pedido a Deus, ele vai dar a sabedoria. E aí, talvez seja até uma oportunidade para você aproveitar e falar um pouquinho mais sobre sabedoria para o aluno que chegar lá, né, e sentar na cadeira. E aí você pode aproveitar o momento de dizer o seguinte: qual é a sua habilidade? Né? Irmã Evódia, tá lenta, você não tá em casa, né? Internet móvel. Às vezes fica lenta mesmo. Então, quando a pessoa às vezes não tem a sabedoria, não percebe a sua habilidade, né? Ela vai precisar, sim, de pedir a Deus a sabedoria para entender e perceber e descobrir qual é a sua habilidade. É o momento, talvez, que você pode conversar com ele sobre essa questão da habilidade que cada um tem, que foi Deus quem deu, e agora que ele tem essa habilidade, ele precisa usar essa habilidade para quê? Para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor, né? A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, todas as minhas habilidades precisam ser usadas para a glória de Deus. E é nesse momento que você, então, pode conversar com eles, perguntando qual é a sua habilidade. Você já percebeu qual é a sua habilidade? Eu tenho facilidade para cantar, eu tenho habilidade para fazer alguma arte, eu tenho habilidade para escrever, eu tenho habilidade para falar. Às vezes para falar em público nem tanto, mas para escrever eu tenho aí uma habilidade. Aí tá aí o pastor, né, Jader Cruz, que tem a habilidade para escrever, a habilidade para ensinar, a habilidade para um monte de coisas. E isso tudo precisa ser usado, e glória a Deus, ele usa, né, essa habilidade para a glória de Deus. Além dessa habilidade da sabedoria, ainda assim a gente precisa buscar o conhecimento. E aí lá no final eu deixo para você a sugestão de você mostrar para o seu aluno quão valioso é o conhecimento e mostrar que a partir do momento que ele adquire, ninguém toma, né? Ninguém toma. E lá no final, já vou trazer a dinâmica agora para a gente passar para o pastor. Lá no final, você mostra o seguinte: entrega uma bala ou uma água. Fala, olha gente, isso aqui é sabedoria. Toma, pode comer, pode tomar. Tomou? Tá. Pois agora eu gostaria que você me devolvesse aí a água que você tomou, o suco que você tomou, a bala que eu te dei aí.
Bom, eu já tomei, agora não tem como, já comi, não tem como devolver. Pois é, assim também é o conhecimento. A partir do momento que você adquire, ninguém te toma. Portanto, vamos aproveitar e adquirir bastante, que a gente vai fazer uso, vai precisar desse conhecimento no decorrer da nossa vida. E quanto mais abastecido a gente tiver de conhecimento, mais fácil a gente leva a nossa vida, né? E os nossos objetivos hoje são mostrar que Deus é a fonte e é doador da sabedoria e do conhecimento. Vamos também demonstrar o valor que as escrituras dão à sabedoria e também ensinar que todo o conhecimento e talento humano podem ser úteis na obra de Deus. Então, toda e qualquer habilidade que nós tivermos, elas são para a glória de Deus. Vou convidar. E é isso. Paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo. Oi, gente, paz. Prazer, viu, estar aqui com vocês. Amém. Olha, eu vou te dar liberdade, ninguém melhor que nós mesmos, né, para nos apresentar. Pode ficar à vontade para se apresentar. E o senhor está com a oportunidade, seja muito bem-vindo. Está aí com a liberdade aí para se apresentar e também apresentar o conteúdo da lição, tá bom? Oi, gente, a paz do Senhor, prazer falar com vocês. Sou o pastor Jader Cruz, sou aqui do Rio de Janeiro, pastor na Assembleia de Deus do Bom Sucesso. Meu pastor, pastor Jaime Soares. Eu atuo com jovens e adolescentes desde 99, eu acho, e acho que 98. E de lá para cá, eu caminhei muito nessa direção da instrução e fui tentando entender mais para atender melhor, para conversar. E o Senhor foi me direcionando muito para conversar com os pais, fui tentando entender melhor e comecei minha faculdade de psicologia, depois nessa intenção mesmo de continuar a atender os adolescentes, continuar a atender os pais. Hoje sou escritor, escrevi 12 livros, sendo 2 publicados pela CPAD, e sempre nessa área de família, instrução, na área da instrução bíblica mesmo, área de família, área de liderança. E o que eu publiquei agora recentemente tem a ver com a minha experiência recente, desde 2020, atuando no Conselho Tutelar aqui do Rio de Janeiro, na área que compreende Maré, Bom Sucesso, Manguinhos e Cidade Universitária, que são áreas conflagradas aqui no Rio de Janeiro. Essa minha experiência fez com que eu caminhasse e percebesse a necessidade de conversar sobre violência doméstica, sobre abuso com a igreja. Então esse livro tem esse objetivo, fazer essa instrução, fazer com que a igreja conheça mais sobre esse assunto para poder atuar de forma mais assertiva. Porque o abuso e a violência doméstica não estão só no contexto fora da igreja, estão também presentes no cotidiano da igreja. Pessoas que, mesmo congregando, mesmo caminhando, mesmo conhecendo a palavra, ainda assim optam por agir de forma criminosa, agir de forma violenta com a sua família. Bom, e essa experiência no Conselho Tutelar me fez escrever esse livro, O Papel da Igreja e da Família nos Casos de Violência Doméstica. Ao todo são 12 e mais a revista Escola Dominical Agora. Eu estou muito feliz de poder colaborar com quem lida diretamente com adolescente. É uma área que eu amo muito e para ser honesto, cada vez que eu mergulho mais, eu percebo que eu conheço pouco. Então me motiva a pesquisar mais, a entender mais o universo na qual eu pretendo conversar e continuar conversando, continuar buscando instrução, continuar buscando instruir. Então, assim, falar com adolescentes, lidar com adolescentes é o trabalho de uma vida, é algo que nos move, de certa forma. Eu não acredito que o cargo, seja ele qual for,
seja o suficiente. A gente só pode se movimentar se a gente entender a importância da causa. E a EBD também é uma causa, a instrução da aula, professora Jaque, é uma causa importante, é uma causa que é pouco explorada, para ser honesta, pouco explorada, a necessidade que a gente tem de instruir adequadamente, porque senão a gente vai ficar... Tem um texto publicado pela CPAD do pastor Valmir, se eu não me engano, é o Cristão e a Universidade. E ele traz no texto dele, nessa publicação, ele aponta que 60,7% dos jovens que chegam na universidade, eles chegam e se desviam. E aí, para a gente, liderança, professor, pastor, é muito cômodo para a gente dizer que o problema está na faculdade. É cômodo para a gente dizer que o problema está no professor que é militante, sabe, essas coisas. Eles acreditam e se movem pelo aquilo que acreditam, entende? Então, o problema não está na militância necessariamente, mas no quanto que a gente deixa de instruir os adolescentes e os jovens adequadamente na perspectiva bíblica. Então, quando eu me deparo com alguém que dialoga a partir dos seus próprios princípios, e aí você pode falar sobre militância, você pode falar sobre uma série de comportamentos que fazem a partir daquilo que acreditam, que fazem a partir daquilo que vivem. Ou seja, tem gente que assimilou aquilo que é sua vertente política, assimilou aquilo que é aquilo que acreditam na sua religião, naquilo que vivem, assimilou aquilo, vibram por aquilo e pretendem confrontar o cristianismo a partir daquilo que acreditam, que vibram. E aí, quando encontram com um jovem, um adolescente que não tem suas convicções estabelecidas, logo para a gente, liderança, a gente fala que o problema está no militante. E a gente não consegue assumir a nossa parte nesse processo. E a instrução... E aí, quando eu falo de instrução, eu estou falando diretamente na perspectiva da EBD, por exemplo. A instrução ela é fundamental. Eu diria que a instrução ela deveria ser, na verdade, a parte principal da agenda de qualquer liderança que lida com adolescentes e jovens. É a instrução, é a forma como vai propor os seus ensinos. Então, eu vou repetir, eu acho que não adianta muito para a gente, enquanto igreja, trabalhar uma pá de eventos, uma agenda legal de eventos, uma agenda assim, intensa de eventos, se nesses eventos não estão uma pedagogia, uma perspectiva de instrução. Ou seja, o que eu vou trabalhar com adolescente nesse trimestre? Paralelo ao que está acontecendo com a revista. O que a revista está trazendo de pano de fundo? O que eu posso fazer para fortalecer, por exemplo, a EBD? Eu não sei se todos aqui são assembleanos, mas eu posso falar da minha igreja, que é a Assembleia de Deus. Quando eu falo da minha igreja, eu estou falando da minha igreja local, mas minha igreja enquanto denominação, nós somos muito departamentais. O problema da EBD é da EBD, o problema do departamento de jovens é do departamento de jovens, o problema do departamento de adolescentes a gente é muito departamental, a gente é muito, cada um com seu problema. E, na verdade, algo que passa pela minha cabeça, isso não consigo me desconectar disso. É isso, pastor Joelson. Eu ouvi isso lá na conferência de EBD. O Fred falou isso há um tempo, você falou isso agora. Acho que não sai da minha cabeça exatamente essa mentalidade, entender melhor, entender para atender melhor. E se a gente não assumir a nossa parte nesse processo, se a gente não assumir que a nossa agenda, nós desconectamos a nossa agenda do ensino. Nós desconectamos a nossa agenda da densidade do ensino. A gente trabalha o ensino muito de forma superficial. A gente trabalha o ensino muito relegando o ensino ao professor de EBD. Não. Quem vai ensinar o adolescente é o professor da EBD e o pastor da igreja, o pastor da congregação. E a liderança como um todo, a gente fica meio que deixando isso a cargo apenas do professor. Não que ele não faça adequadamente, muito pelo contrário. O professor da EBD,
é a última chama, é a última faísca de milhares de igrejas que ainda está propondo conhecimento bíblico. Enquanto que você vê outras milhares de atividades com adolescentes apenas propondo entretenimento, apenas propondo um mergulho onde eu, de alguma forma, só guardo ali, junto à minha agenda, o espaço para gerar nesse adolescente uma atividade para que ele fique bem ali, para que ele fique de boa e ali ele fique com as suas atividades preenchidas. E a gente esquece da importância do ensino. Pois não, professora? É só uma recreação, praticamente, né? Entretenimento e recreação. O que a gente não sabe, a gente não faz ideia do quanto que isso que é nocivo. Porque se eu tenho um grupo de jovens, se eu tenho um grupo de adolescentes que deveria estar aprendendo para se posicionar, eu não estou falando aprender para se tornar um evangelista ou aprender no sentido uma perspectiva teológica, no sentido de um seminário teológico, não. Falando no sentido dele se posicionar. Por que você é crente? Quem é Jesus? Eu estou falando de disciplinas basilares da fé cristã. E passa pelo professor de EBD, porque as lideranças de regra geral abriram mão dessa perspectiva, dessa atuação. Eu vou ser líder, mas eu devo ensinar? Não, isso aí deixa o professor de EBD que ele resolve. Não, isso é nossa responsabilidade também. Temos responsabilidade direta nesse processo de ensino, de construção de adequar a nossa agenda de atividades na perspectiva do ensino. A gente só propõe, parece que as lideranças entenderam seu papel como organizadores de eventos. E sobrou para o professor de EBD a última faísca de ensino. Então, assim, nós somos, quem está trabalhando com o ensino na Casa do Senhor, é de uma importância absurda que nós possamos entender o que está na nossa mão. A gente tá diante de um cenário onde ou a gente ensina ou a gente permanece legitimando essa fase de entretenimento. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nas redes sociais surgem um montão de estorvos. Um montão de estorvos, tipo, em alguns temas assim bizarros, temas que dialogam muito com o que está acontecendo com a sociedade. Independente disso, a gente tem que fazer uma leitura de quem é a nossa igreja. E assim, não dá para a gente não considerar a nossa responsabilidade nesse processo. O Jorge falou, quando olhamos para a EBD, podemos ver uma visão integral do sujeito, pois ela busca, pela palavra, atender esse ser que é biopsicossocial espiritual, uma vez que trabalha por faixa etária. Jaque, eu quero te encorajar a tentar ajustar, depois com a agenda do Jorge. O Jorge é especialista, talvez um dos maiores especialistas na igreja brasileira, na Assembleia de Deus no Brasil, sobre adolescente. Eu queria que você pensasse, Jaque, dentro de um ajuste de agenda com o Joelson, para tentar fazer algumas lives com ele aí, para tentar conversar, para tentar preparar os professores de EBD de adolescentes, porque não é só entregar o conteúdo, mas entender para quem nós estamos entregando o conteúdo. Tentar entender. Alguém falou, acho que foi a Solange que falou ainda agora, precisa inovar. O Joelson falou no Congresso de Escola Dominical, ele falou algo que eu anotei. Joelson, anotei, tá? Eu anotei e vou colocar isso nos próximos textos. Ele fala que nós somos pessoas do século XX, usando recursos do século XIX para conversar com pessoas do século XXI. Então veja a estrutura, ou seja, a didática, a metodologia é do século XIX. Nós, os professores, somos do século XX e estamos conversando com adolescentes do século XXI. Então, ajustar isso, adequar isso é surreal. É surreal. Então, assim,
Como vai lidar com isso? Então, eu queria que depois você ajustasse isso na tua agenda aí, junto com o Joelson, que vai ser uma aula incrível, eu tenho certeza disso. Mas é isso, é pensar o conteúdo que nós temos, a instrução bíblica que nós temos, a experiência com Deus que nós temos para conversar com esse adolescente que hoje estão mal acostumados com uma agenda apenas que favorece o entretenimento. Então isso é sério demais, Eu acredito que aqui, seja na live ou nas pessoas que lhe acompanham, Jaque, eu acredito que estão, assim, as pessoas que nós precisamos continuar acreditando na instrução. Assim, eu penso que nós precisamos mergulhar para tentar entender melhor. Entenda, esses dias eu conversei com um professor e ele veio conversar comigo sobre... Na verdade, desculpa, eu fui convidado para fazer o processo de transição de capacitação dos professores de EBD daquela igreja. E a questão que o pastor me trouxe é que a igreja, a EBD daquela igreja, na parte adolescente, estava bem escasso, estava tendo acontecimento de infrequência. Eu fui numa aula desse professor, eu fui em uma aula desse, mas em 2 professores. Todos os 2 pareciam dando aula de teologia, todos os 3 pareciam dar uma boa aula de teologia, mas em nenhum deles eles conseguiram entender a necessidade de adequar o seu discurso, adequar a sua comunicação para dialogar com o público que eles estavam dialogando. Então, é importante não só a nossa entrega pessoal nessa construção da nossa aula, não só a tua dedicação, não só o teu coração, não só a tua entrega, mas, sobretudo e principalmente, pensar para quem você está conversando. Porque senão eu vou falar, e eu não vou conseguir ser compreendido. Os adolescentes não estavam conseguindo entender a fala desses professores. Então é importante caminhar nessa direção. A Bárbara falou: oi, Bárbara, bom falar com você aqui. Minha maior dificuldade é a igreja aceitar uma atitude multidisciplinar para trazer ensinamento de conteúdo bíblico e acaba virando uma disputa entre os eventos e os eventos sempre ganham. Pode crer, eu concordo com isso. Infelizmente, os eventos têm mais força do que a instrução. Os eventos na igreja têm mais força do que o ensino, infelizmente. E começa, Bárbara, pelas nossas competências. Eu não estou chamando ninguém aqui de incompetente de forma nenhuma, mas começa pelas nossas competências, sabe? Da gente pensar, poxa, o que eu tenho, o que eu posso ponderar, o que eu posso propor e como eu posso propor. Por isso que iniciativas como essa, professora, já que eu acho que iniciativas como essa são, para mim, eu vejo como ouro para a igreja brasileira. Ouro, para mim é ouro você pensar a quantidade de gente que deveria estar buscando instrução para ensinar. Infelizmente, não sei se vocês concordam comigo, mas infelizmente tem gente que se sente tão top, tão sábio, tão conhecedor de tudo, que ele não se sente na necessidade de tentar para aprender. Ele acha que é ele que deveria estar ensinando. Então, assim, se dependesse de muita gente, eles tirariam a Jaque daqui e o Jade daqui. Eles que estariam falando, eles que estariam ensinando o tempo todo. Então, assim, é importante valorizar esse tipo de iniciativa que nós estamos aqui. O Joel se disse algo: modernizar sem desumanizar, ou sem mundanizar, desculpa. Jesus, ele chegava, adequava a linguagem. Exemplo, quando estavam entre os pastores, ele dizia: eu sou bom pastor. Exatamente. Meu Deus, a necessidade que a gente tem de ajustar a nossa linguagem. Eu confesso, eu tenho maior facilidade de conversar com professores e com líderes do que com o grupo final, com adolescentes. Eu tenho mais facilidade de conversar com o professor do que com os adolescentes em si. Todas as vezes que eu vou conversar com adolescente, eu mergulho para tentar entender, para tentar entrar no mundo deles, para tentar perceber quem são. Aqui entrou na live agora o Sidão.
Sidão tem um trabalho numa cidade chamada, no Rio de Janeiro, chamada Volta Redonda. Sidão da Rampa. É outro monstro. Gente, eu tô até constrangido. Você tem o Joels, do Rio Grande do Sul. Você tem a Bárbara de São Gonçalo, Sidão de Volta Redonda. Só gente que tá ali, meu irmão, que daria uma aula. Se você quiser, já que eu até saio para que esses caras dêem aula, que só tem brabo aqui. Esses caras são fera demais, e que produzem algo de altíssimo nível para o adolescente no Brasil. E é uma honra ter esses caras aqui com a gente, repercutir nessa fala, é uma honra de verdade. Não é fácil hoje dar uma aula para o adolescente. Uma vez eu conversei com um irmão, ele falou assim, essa classe aqui é de quê? Eu falei, essa classe aqui que a gente está organizando aqui é para a classe do adolescente. Ah, é molinho dar aula para adolescente. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, gente, eu falei, mesmo, pô, facinho. Falar com adolescente é tranquilo. Eu falei, caramba, que bom você tem essa visão, né? Que você deve ter trabalhado muito com adolescente. Não tenho nem muita paciência para lidar com adolescente, não, mas é fácil. Eu falei, cara, surreal. Então você vê gente que não faz ideia do que está falando e estão produzindo, vamos dizer, uma fala nas igrejas. Quando você vê, então, a classe vazia não necessariamente tem a ver com o conhecimento do professor, não necessariamente tem a ver com as credenciais do professor, mas às vezes tem a ver com a falta de conexão do professor, a falta de conexão com a igreja, com esse público. É muito difícil falar se você não conhece, se você não mergulha no público. Alguém quer perguntar alguma coisa? Já que você quer falar alguma coisa? Tudo isso que o senhor falou, sinceramente, eu compartilho e muito desse ponto de vista. Inclusive, eu até entrei em contato, né, com a sua pessoa, porque, assim, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz quando eu recebi o conteúdo da lição, quando eu dei uma olhada na lição. Eu assim, gente, isso é tudo que o adolescente precisa receber. É o conteúdo que faz com que ele entenda por que ele é crente, para que ele é crente, o que ele está fazendo aqui, afinal de contas, qual é a sua missão. E então, assim, sinceramente, no mundo que a gente está hoje, na verdade, a gente sempre precisou entender isso, né? Que a gente está aqui, a gente é filho, querido, amado, e está aqui para transmitir a mensagem do Pai. Mas, enquanto ele não entender isso, ele não vai conseguir servir a Deus de verdade. Então, quando eu recebi o conteúdo da lição, eu amei a abordagem toda para adolescente, trazendo para ele essa consciência de cristão. É super relevante, super importante. Eu estou extremamente feliz. Eu até falei com um pouquinho antes da gente conversando, eu falei, eu gosto de valorizar cada lição. Eu nem gosto de fazer o fechamento, é uma questão assim, de não querer voltar nos conteúdos, porque uma aula eu acho pouca. Assim, o tempo de uma aula é pouco para a gente abordar tudo, às vezes a leitura deles é lenta, e aí se for fazer a leitura toda, a gente não consegue ouvi-los, a gente não consegue passar o conteúdo completo. E se a gente então for voltar, na última aula a gente voltar em todos, eu sei que a gente não vai fazer uma abordagem completa de todas, mas cada minutinho que a gente volta em outra e o conteúdo é tão bom e a gente quer explanar bastante, a gente vai deixar a última a desejar. Então eu gosto muito de valorizar cada uma aula e trazer tanto o conteúdo quanto um pouco de interação com eles, uma estratégia assim, para fazê-los voltar de novo, no sentido de ter um momentinho, né, de distração, de descontrair um pouco, mas sempre voltado para o conteúdo, para deixar aquela lição mais memorável, né? A intenção é essa. E tem alguém que falou alguma coisa aí que queira... A Bárbara disse que estar próximo deles facilita o ensinamento, porque, embora ouvi-los seja uma missão difícil, facilita na aplicação do conteúdo, que você está ouvindo, você está próximo. E eu digo que desafio também para o professor não é só estar próximo do adolescente, eu acho que é importante demais, mas também tentar romper
e ouvir os pais também, está caminhando na direção dos pais. Não sei se foi a Bárbara ou se foi o Joelso que falou aqui ainda agora sobre uma atuação multidepartamental. É utopia, na Assembleia de Deus é utopia, mas eu acredito muito nisso, eu acredito muito, de verdade. Eu acredito que nós precisamos, em algum momento da nossa história, avançar e amadurecer a necessidade de construir um colegiado de lideranças, sabe? Joelson, não sei se você lembra, eu cheguei a tratar isso, cheguei a conversar sobre isso lá agora no Congresso, sobre a necessidade que a gente tem de avaliar esse colegiado de lideranças, ou seja, tem questões acontecendo na escola dominical, um adolescente chega na nossa classe com questões gravíssimas, diga-se de passagem, mas eles não falam com a gente vai ter que caminhar para tentar construir, para tentar caminhar, para tentar ouvi-los, e de repente a gente percebe que a questão daquele adolescente mora na relação com o pai. Esse pai, por exemplo, ele tem um relacionamento no departamento de homens. Então, se você tem uma relação multidepartamental, se você tem um colegiado de lideranças, você eventualmente consegue, a partir de uma informação da EBD, alcançar esse departamento de homens, ou seja, fazer com que esse colegiado de lideranças da igreja consiga discutir um problema que é familiar. A nossa igreja, embora seja uma igreja departamental, ela é uma igreja que precisa, entendam, a igreja precisa amadurecer esse grupo de liderança. Ou seja, entenda, o adolescente está na minha classe, ele é uma fração de uma família. Ele está ali ligado a uma família, ele é ponto principal de uma família. Ele é ponto de interesse de uma família, mas junto com ele tem uma mãe com questões que nós não sabemos o que ela está lidando. Temos um pai que talvez esteja desempregado, questões de saúde emocional dentro da casa, questões eventualmente de violência dentro da casa. Tem muita coisa acontecendo dentro de uma casa e a gente às vezes só lida com uma fração, que é o adolescente. E a gente às vezes só pensa a nossa função como transferência de conhecimento. Entende como às vezes o conhecimento ele é uma parte, mas ele não consegue alcançar a vida desse menino ou dessa menina, porque o que está tocando nele é muito mais agressivo, ou muito mais pertinente ser tratado do que às vezes a instrução bíblica daquele domingo. Entenda, eu não estou diminuindo a instrução bíblica. Eu não estou diminuindo, e não entendam dessa forma. Eu não estou diminuindo a importância da instrução bíblica. Eu estou tentando entender, estou tentando fazer com que você, professor, entenda que ao assumir essa classe adolescente, vocês não podem apenas olhar em transferir conhecimento, ou seja, vou pegar a lição, vou abrir a lição, eu tenho 1 hora, 1 hora e meia para dar a lição, vou dar o conteúdo da lição e meu trabalho acaba aqui. Cara, não é isso. Não é isso. Você pode ser a última fronteira entre esse adolescente ferido, quebrado, desanimado, ansioso, depressivo, a última fronteira dele com a vida. É isso, o adolescente é um sintoma do ambiente, eu concordo em gênero, número e grau. Tem muita coisa acontecendo ali naquela classe, é isso, Bárbara, é causa, não se entendam como professores apenas. Vocês trabalham não para trabalhar um conteúdo de uma aula, vocês são recurso do céu. Eu queria que vocês assumissem isso nessa aula. Eu não sou apenas líder de adolescente, eu não sou apenas professor de EBD, eu não sou apenas alguém do Ministério de Louvor, alguém que lida com adolescente de alguma forma. Eu sou recurso do céu para tratar naquele espaço de tempo com aqueles adolescentes. E quem sabe, eu quero que vocês guardem depois um texto que é importante, Esté capítulo 4, versículo 14, quando Mardoqueu, eu quero muito que vocês guardem esse texto, guardem mesmo esse texto. A minha irmã falou ainda agora aqui que vai começar a trabalhar com adolescentes em 23. Pega esse texto, anota esse texto. Esté, capítulo 4, versículo 14. Mardoqueu pega em Esté, sabe? Dá um sulavanco em Esté e fala assim, Esté,
Quem sabe se não foi para tal tempo que o teu reino foi levantado. Cara, todas as vezes que eu vejo isso, todas as vezes que eu leio esse texto, meu coração, sabe, explode de expectativa sobre o que vai vir pelo meio do caminho, sabe? O texto fala, quem sabe se não foi para tal tempo que o teu reino vai ser, que o teu reino foi levantado. Uau, meu Deus! Isso me tira do meu lugar de conforto, isso me tira da minha tranquilidade, isso me tira daquele, deixa eu tentar mostrar para vocês o que eu estou pensando, isso me tira da ideia de que é fácil dar uma aula. Eu vou abrir aqui, ó, vou abrir minha revista, vou dar minha aula de 1h30 e tá bom. Isso não é assim. Vocês precisam entender se são líderes, se são professores, se são, seja lá qual for a atuação de vocês, vocês estão lidando com vidas, algumas delas em altíssimo sofrimento e algumas delas de boa. Vocês podem estar lidando com adolescentes crentes, ó, ajustados, equilibrados. Como vocês podem estar lidando com gente que está ali, que também está usando droga, que também está fazendo sexo, que também está ansioso, que está com crise depressiva, que tá... Gente, vocês podem estar com um mundo de gente na mão de vocês. E não dá apenas para você chegar domingo de manhã e entregar um conteúdo. Não dá. Não dá para a gente chegar domingo de manhã na igreja e passar um conteúdo e achar que fizemos um bom trabalho. Nós temos a oportunidade de ouro de lidar com gente, e lidar com gente é o trabalho de uma vida. Eu acredito, professora Jaque, que a atuação dessas pessoas que estão caminhando aqui com a gente agora já pode ter salvado vidas, eles não sabem. A atuação de gente aqui tem uma história, se a Bárbara um dia quiser compartilhar isso, escrever. Tem histórias lá do GDA, lá de São Gonçalo, que é um grupo de adolescentes de São Gonçalo. História de gente que sai do tráfico, história de gente que sai do espiritismo, história de gente que está aí, e são esses líderes. É gente que está na ponta, é professor de EBD, é líder. É esse tipo de gente que está ali, onde explode essas crises, cara. Então, assim, me perdoem, gente, se eu estou tirando de vocês uma cortina. Me perdoem se eu estou tirando de vocês uma ideia de que dar aula, de ser professor de EBD, é dar uma boa aula. Não é mesmo, cara. Não é mesmo, não é mesmo. Não é dar apenas uma boa aula. É entender o quanto que nós estamos... o quanto que a gente está com oportunidade de ouro. Cara, eu falo isso, me emociono, eu falo isso e tenho vontade de poder conversar com o Bruno, lá de São Gonçalo, da Nova Vida, o Bruno que está aqui também, que trabalha com a Bárbara. Gente, são pessoas que estão ali ofertando suas vidas. A minha vontade é pegar um por um, sentar com um por um, orientar um por um, porque o que eu queria fazer é tirar essas pessoas desse lugar de professor. Vocês também dão aula. É isso que tem que ficar no coração de vocês. Eu não sou professor de EBD, eu também dou aula na EBD. Eu sou um recurso do céu. Eu gosto de me pensar que eu sou um recurso do céu. E nós, como professores de EBD, somos recursos do céu. Ora Deus usa a gente dando aula, ora Deus usa a gente aconselhando, ora Deus usa a gente orando por eles, ora Deus usa a gente ao romper e dialogar com os pais. É muito. Vocês têm uma mentoria, relação de mentoria, Bruno, é isso mesmo. É pensar, sabe, quanto vocês têm uma oportunidade, vocês têm uma chance de ouro de tocar em gente que está perdido, que eventualmente está perdido. De verdade. Mergulhar numa chance que eu tenho. A gente estava conversando, a Bárbara, a Jaque falou, você vai dar aula sobre a lição e tal. Deus tomou a gente para outro caminho, no sentido de pensar muito mais do que a própria aula em si. Até peço desculpa, já que a gente tomou um outro caminho de instrução para além da aula. Mas é isso, Valéria. Nós somos recurso do céu, sim, exatamente. Hein, pastor? Está na direção do Espírito Santo. Nós somos recurso do céu.
E se a gente pensar assim, a gente toma outra direção. Se a gente pensar que somos recurso do céu, a nossa aula toma outro caminho. Ser professor de EBD, líder adolescente, não é um rito de passagem para ascensão na igreja, e sim ser catalisador e reformador para novas gerações. Cara, se isso aqui deveria ser um versículo. Sabe o que eu estava pensando na minha cabeça? Passa pela minha cabeça às vezes, gente, que infelizmente, eu não sei se é o caso de vocês, espero que não seja, mas infelizmente, tem gente que assume essa lecionar para adolescente apenas como uma escada. Daqui eu vou dar aula de tal lugar, daqui eu vou dar aula em outro lugar, daqui eu vou dar aula assim, daqui eu vou dar... Eles pensam dar aula como os adolescentes, pensam em liderar adolescente apenas para passar um tempo ali para ir para outro lugar. Não é possível. Não é possível. Nós precisamos entender o nosso papel nesse processo. E se a gente se entende como recurso do céu, a nossa aula muda. Gente, eu estou falando, não acredito. Eu estou falando porque eu acredito. Tem gente aqui que pode ser, vou te dar um exemplo, tá? Um mestre em dar aula, mestre em teologia, mas que não vai fazer um serviço tão significativo se não entender o seu papel no processo. Sabia? Não é o quanto você sabe, é o quanto você está disposto a entregar. Não é o quanto você conhece, é o quanto você está disposto a ofertar por eles. Se você entender isso, você vai dar uma boa aula, mas não na perspectiva do conteúdo teológico, mas você vai conseguir alcançá-los. E quando você alcançá-los, você vai conseguir tê-los numa relação honesta contigo. A gente pode falar sobre vários aspectos. A gente pode pegar, por exemplo, a gente pode pegar a continuidade da nossa aula, no sentido de pensar o que a gente vai fazer a partir daqui. Vou dar aula domingo de manhã, o que eu faço? Já que eu não sou líder de adolescente, eu sou professor de adolescente, o que eu faço? Você pode continuar a tua instrução através da sala de aula invertida. Você já deu essa aula aqui, Jaque, sobre aproveitar a sala de aula invertida? Eu queria que vocês estudassem esse recurso e convidassem alguém. Tem um pastor chamado Natan, não sei se o Joelson já deu essa aula, o Sidão já pode dar essa aula também. O Natan pode dar essa aula para vocês sobre como construir uma aula na sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? Você vai usar o Google Classroom, Google Sala de Aula, para continuar a aula do domingo, você continuar o contato com o adolescente durante a semana através de uma rede social específica para quem dá aula. Então, é um caminho. O que a gente precisa entender é que a minha responsabilidade não encerra no final da aula de domingo. Cara, se você entender isso, que a tua responsabilidade não se encerra quando a aula acaba, eu acho que a gente pode caminhar nessa direção. Eu concordo, Solange. Diferente. Pode falar, Jaque. Para essa continuidade aí que o senhor está falando, inclusive aqui o Bruno até comentou sobre a dificuldade que ele tem devido à falta de treinamento, de preparo, né? Assim, um preparo bem acompanhado. O senhor tem a conferência Capacitar, não tem? Sim, vai acontecer dia 8 de abril. Eu faço duas formas de treinamento, já que eu faço a conferência Capacitar, que é anual, que vai acontecer esse ano, dia 8 de abril. Aliás, ninguém ainda sabe, eu estou falando pela primeira vez a data aqui agora. Eu vou postar essa semana a divulgação da data, mas vocês já estão aqui, já fiquem sabendo, dia 8 de abril. Vamos ver se a Bárbara, se o Bruno lá do GDA, essa turma aí, o Tinelli, geral, se consegue se movimentar para estar aqui. Um dos professores estão aqui, ó. O Sidão é um dos professores da conferência. Então, assim, dia 8 de abril acontece a conferência anual, mas a gente tem o dia de treinamento, que são treinamentos específicos para áreas, né, para igrejas em cidades diferentes, em lugares diferentes, são treinamentos específicos.
Fizemos esse treinamento lá em São Gonçalo, na Igreja da Bárbara. Assim, é um mergulho de 8 horas, de 4 horas, pelo menos, de instrução. E faz com que a galera comece a ter uma perspectiva diferente, desconstruindo a ideia de formador, de organizador de eventos, essas coisas. A gente vai para uma outra perspectiva, A gente vai para a gente toma outro caminho, de verdade. Uhum. Engraçado que quando eu comecei a fazer as aulas no Instagram, a minha ideia foi exatamente porque eu percebia que tinha muito pouco recurso. Quando eu comecei a trabalhar com os adolescentes, eu percebia muita falta de uma ajuda, de um auxílio, porque no caso eu estava como a professora, né? E agora o senhor falando aí sobre essa atuação muito mais abrangente que a gente pode ter, né? Melhor ainda. Então, eu comecei a trazer o conteúdo e alguns recursos, né, auxílios para cá, exatamente porque eu senti muita falta. Eu falei assim, eu sentia certamente, muita gente também sente essa falta, né, esse apoio pedagógico, né? E até porque eu sinto falta mesmo. Na CPAD eu sinto falta desse apoio. Não sei se é porque eu mesma não percebo, ele existe, eu não percebo. Mas eu sinto essa falta de um apoio pedagógico. E agora, com essa abrangência maior, né, de que a gente pode ser aí um recurso muito mais útil, né, para o Reino do Céu, melhor ainda. E bom saber aí da conferência, porque aí o pessoal fica sabendo, eu fico sabendo também, e aproveitar para a gente ser um instrumento mais útil, né? De fato, a gente talvez a pessoa que o adolescente tem mais próximo na igreja, que pode prestar um auxílio, né, assim, de próximo mesmo. E, inclusive, eu acho pouco, realmente eu acho pouco o domingo, para que ele tenha acompanhamento teológico. E a intenção não é só teológica, por isso que eu gostei do conteúdo da lição, porque vai além do conteúdo teológico, vai da vivência, né? Vai do conhecimento de mundo, vai para como viver nesse mundo à luz da Bíblia mesmo. Então, realmente, eu acho pouco o domingo, 1h30, realmente é muito pouco para a gente. Quem tem 1h30, né? Quem tem 1h30, né? Quem tem 1h30, porque a hora de início é às 9, ninguém chega às 9. Cara, eu fico, às vezes, eu converso com alguns professores nessa relação de mentoria e a fala é a mesma. O cara trabalha uma semana para construir uma lição, pega recurso, participa de uma live e pesquisa para chegar no domingo. O aluno chegar faltando 15 minutos para acabar a aula. O aluno chegar faltando 10 minutos para acabar a aula. Os caras ficam numa tristeza, os caras ficam numa frustração, porque ele preparou a melhor aula que ele poderia preparar. Ele preparou algo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E aí chega na hora da aula, o cara chega faltando 20 minutos. Nossa, o professor fica frustrado, chateado ao extremo. E vai fazer o quê? Tem que enfrentar esse desafio e tentar propor algo para que a gente consiga sair dessa frustração de não ter conseguido entregar o conteúdo adequado. Isso é uma grande verdade. Se a gente muda a nossa perspectiva, Jaque, eu acho que a gente acaba encontrando mais possibilidades, sabia? Porque se eu sou apenas, e eu não estou falando no sentido de diminuir, eu não estou falando no sentido de desmerecer, não. Mas, oi. De ser único, né? Se eu sou professor de EBD, ponto, eu vou realmente ter apenas esse encontro de domingo. Acabou. Mas se eu entendo que eu sou um recurso do céu, alocado na EBD, mas sou recurso do céu, eu tenho, então, agora um mundo de possibilidades. E eu concordo com a Bárbara nesse sentido. A gente tem pouco do acesso aos pais. Tem igrejas que têm um engajamento maior dos pais e tem igrejas que têm um engajamento menor dos pais.
E a gente precisa romper. Na minha forma de pensar, tá, gente? Uma das formas da gente conseguir alcançar o adolescente de forma mais adequada, na minha forma de pensar, é tentar, junto à liderança da igreja, o diálogo de construir, tentar acessar os pais. Tentar encontrar os pais de alguma forma, tentar entender quais são os processos de encontrar os pais. Há um tempo atrás, eu vi uma iniciativa lá do Sul, se eu não me engano, lá do Joelso, falando sobre esse diálogo com os pais. E aí é importante pensar como a gente, porque assim, o professor é um líder. Quando eu falo liderança aqui, eu estou falando também englobando o professor. Como a gente, como liderança, pode conseguir desbravar para sair desse lugar preso de ser professor, sair desse lugar e pensar como eu, como professor, na prerrogativa de professor, posso alcançar os pais que são, assim, fundamental. Se a gente está apenas lidando com adolescentes, a gente desconsidera o raio em volta dele. É o que eu falo na conferência, às vezes, no treinamento, quando eu falo sobre público-alvo e público. Tudo que está em volta do público-alvo é público. A gente precisa pensar quem são essas pessoas. Por que esse adolescente está indo para a igreja sozinho? Quem são esses adolescentes que estão indo para a igreja? Por que ele vai sozinho? Como a gente pode eventualmente fazer um trabalho de parceria com alguém para tentar alcançar esse pai, alcançar essa mãe? Não sei, eu não consigo me prender a ser apenas professor. Preciso pensar nesse adolescente como um todo. Se a gente consegue mergulhar, é uma boa, Solange, é um aluno pontual. É um caminho, mas às vezes o cara se atrasou exatamente por conta dessa loucura que é a casa dele. Por conta da loucura que ele vive, entende? Então, de repente, vou te dar um exemplo. Eu já atuei num caminho, por exemplo, dessa premiação para o aluno pontual. Quem ganhava eram os filhos dos professores de EBD. Esses caras eram obrigados a chegar mais cedo. Eles chegavam na classe 5 para as 9, 10 para as 9. Então, assim, mas quem sentia o peso de querer ganhar e não conseguir era o adolescente que tinha o pai, como o Bruno falou agora, que são pais não cristãos e que infere agonia nesse adolescente para fazer ele fazer um montão de tarefa de manhã, a fim, inclusive, de que ele não vá para a igreja. Tem pais que disputam com a igreja. Aí esse menino ou menina chegava às 9h40 na igreja, super triste, porque sabia que não ia ganhar essa pontuação, essa premiação de aluno mais pontual. Quem ganhava? O filho do pastor, o filho do superintendente, o filho do professor de EBD. Então, assim, eles disputavam entre eles quem chegava mais cedo. Mas o aluno que eventualmente não tinha apoio de ninguém da família, da família na igreja, muitos deles chegavam até depois e chegavam frustrados, porque aquela tipo de premiação não fazia o menor sentido para eles. Então essa é uma questão. Mas pensar que, como professor de EBD, eu preciso considerar o todo, o que está no entorno desse adolescente. Eu acho que é importante para a gente amadurecer a nossa função. Gente, nós precisamos amadurecer a nossa função. O Estevão, muitos adolescentes hoje em dia não têm os pais cristãos e quando chegam na igreja para se sentir abraçados pela liderança, enxergam uma seletividade. O Estevão está publicando um texto agora, em janeiro, se eu não me engano, janeiro, março, não sei, um texto importantíssimo para a relação com o adolescente. Está aí uma pessoa também boa para dialogar com adolescentes aqui, professora. O Estevão está escrevendo um texto e, assim, é um pouco disso, pensar que esse adolescente é uma disparidade absurda, o adolescente que tem o pai e a mãe cristão versus o adolescente que não tem o pai e a mãe crente. E que para ele é um esforço absurdo ele chegar na igreja, que ele ganhar algum tipo de premiação. É isso, é claro que isso não é determinante. A própria Bárbara está falando que tem adolescente que não tem o pai crente, mas que é mais engajado do que o adolescente que tem a mãe crente. Às vezes não é tão engajado. Mas eu quero dizer que esse adolescente
Às vezes tem uma concorrência enorme em casa. É o pai e a mãe dizendo, você não vai ser crente. Ser crente tem que dar dinheiro pro pastor, não sei do que, coisa do tipo. Às vezes os pais promovem uma disputa com a igreja. Então, assim, é um mundo muito plural. Meu Deus. Dar aula para adolescente é para quem está com muita vontade de ser decisivo na vida de alguém. Eu vou dizer a vocês, vocês que estão aqui agora, e esses que vão estar ouvindo essa live depois, vendo essa live depois, eu vou dizer para vocês, do fundo do meu coração, vocês podem ser decisivos na vida de um adolescente. Vocês podem ser decisivos na vida de um adolescente. Vocês podem ser aquele líder ou aquele professor que vai entregar o conteúdo no fim de semana e tchau, um abraço. Legal. Mas vocês também podem ser professores que podem ser decisivos. Tem uma frase do Marcelo Gualberto, não sei se vocês conhecem, da Mocidade para Cristo. Ele fala algo que é importante demais. Ele falou assim, os líderes são a última fronteira. Cara, quando eu vi isso, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu apaixonei. Eu vibrei com essa perspectiva. Que nós somos a última fronteira. Você, professor, pode ser a última fronteira de um adolescente que pode ter a mãe e o pai crente, mas não tem paz em casa. Não tem uma relação pai e filho honesta, uma relação pai e filho saudável. Tem adolescente que chega na classe onde ela escuta o professor falar, eu tive o desprazer de ver isso, onde o professor fala, Deus vai te dar um abraço de um pai. E ela começou a chorar, foi um gatilho dela de chorar. E a gente, quando foi conversar com a filha, ela falou assim, eu não quero o abraço do meu pai, porque o abraço do meu pai, eu sinto coisas que eu não deveria sentir. Ele se excita quando abraça a filha. Então, quando o adolescente chega na nossa classe, ele chega com essa bagagem. Quando o adolescente chega na nossa classe, ele chega com uma bagagem de entender, de perceber o quanto nós podemos ser alguém que entrega conteúdo versus alguém que é decisivo na vida de alguém. Então, hoje eu acho... Pode falar. Alguém que acolhe, né? Exato. Acolhe, aquele abraço no geral, assim, para acatar toda a vida dele, né? Abranger toda a vida dele no que a gente puder, né? Exato. A gente tem que fazer uma escolha para 2023. Precisamos fazer uma escolha para 2023. Ou somos apenas professores no sentido de... precisamos de Barnabé. Paulo era um ótimo plantador de igreja, mas um péssimo líder de adolescente. Porém, João Marcos tinha um Barnabé. Precisamos de Barnabé. Eu estou escrevendo agora, o pastor Joelson, a geração Barnabé. Vai ser publicado em 2023, se Deus quiser. Essa necessidade de sermos líderes na perspectiva de Barnabé. Alguém que entenda a necessidade de ser geração Barnabé. Não pode sair da nossa cabeça o nosso desejo de não só entregar conteúdo. Eu acho que nós temos um conteúdo muito rico, muito bom. A revista de EBD, ela é um suporte interessante, mas precisamos romper e entender que nós podemos ser decisivos na vida de alguém, na vida de um adolescente, que não tem uma relação saudável em casa, às vezes, ou que chega na nossa EBD com questões de saúde emocional, ou que chega na nossa EBD com questões de abuso, ou que presencia o pai batendo na mãe, mas o pai na igreja é um belíssimo crente, o pai na igreja é um belíssimo cristão, mas em casa esse pai agride a mãe, esse pai agride os filhos. Esse grupo de adolescentes está sentado com a gente. Quem sabe você está lidando com um adolescente que é promíscuo, que na escola ele já conheceu a sexualidade. Detalhe, tem adolescente que já não só conheceu a sexualidade, mas que também já percebeu vários cenários dessa mesma sexualidade, ou seja, já se entregou à homossexualidade, já conheceu novas formas de relação sexual. É isso, e a pornografia está cada vez mais presente com os adolescentes.
Então não dá para a gente ficar aqui apenas achando que dá para chegar domingo, discutir o nosso conteúdo de EBD e achar que é o suficiente. Não dá. A EBD é para mim, a porta de entrada para o diálogo com o adolescente. A EBD, Estevão, para mim, a EBD é a porta de entrada para o diálogo com o adolescente, professor Jacques. O meu interesse na classe, na minha forma de enxergar, é tentar conversar com professores para que eles entendam sua importância nesse processo. Ou seja, eu inicio a relação dando uma aula, mas eu continuo essa relação sendo decisivo, procurando ser decisivo na vida deles, procurando acolher, procurando ser recurso do céu, sabe? Que sejamos professores, sejamos, mas que possamos entender a necessidade de ser recurso do céu no diálogo com o adolescente. Amém. Amém. Aí, pastor, tem uma pergunta aqui do Estevão, né? O que se fazer? Deixa eu ver a pergunta. O que fazer quando existe essa seletividade por parte da liderança para com os adolescentes não cristãos e até mesmo os que são cristãos? Estevão, tentar identificar esse comportamento, e apresentar a minha existência de liderança. A gente tem uma relação de autoridade. Então, se eu enxergo isso, eu vou para cima. Eu estou percebendo isso. Pode me orientar melhor sobre o que está acontecendo? Será que é uma leitura apenas minha? Sabe? Eu honestamente, eu vou tentar construir uma conversa. Tentar construir um diálogo para tentar entender se o que eu estou vendo faz sentido. Ou não faz o menor sentido. De repente, não faz sentido. Pode ser uma leitura minha de um comportamento que pode ser mudado. Então, talvez, junto com a superintendência, junto com o pastor da igreja ou da congregação, eu consiga construir uma fala que desconstrua essa seletividade. É fato que muitas igrejas ela existe sim, e a gente precisa identificar para tentar enfrentar isso. Porque, como eu falei para vocês, como professor, eu não vou nem me meter nisso, meu irmão. Não vou me meter, não tenho nada com isso. Deixa Deus trabalhar. Se eu me entendo como recurso do céu, se eu perceber que isso está atrapalhando, se está atrapalhando a relação com esses adolescentes, ou a qualidade do ensino com esses adolescentes, eu preciso enfrentar essa questão. A liderança não aceita essa abordagem de alguém de fora. Por isso que se vê vários adolescentes morrendo espiritualmente por conta disso. Isso aí é do jogo. Mas assim, o que eu posso fazer como professor? Minhas atribuições são essa e essa. O que eu posso fazer para não é acrescentar atribuições, mas melhorar a minha lida nessas atribuições? Eu estou aqui para dar aula. Se eu dou aula, eu posso manter o meu contato com o adolescente no decorrer da semana, com o meu aluno. A sala de aula invertida é um caminho. Inclusive entrou uma pedagoga aqui agora chamada Ruth. Ela também tem expertise de tratar essa questão. Ela pode tratar essa questão da sala de aula invertida. Então, é uma fala. O que eu posso fazer? Eu dou aula de manhã, domingo de manhã. Eu posso continuar essa discussão da minha aula no decorrer da semana. Se eu posso continuar a discussão no decorrer da semana, eu posso manter contato com esse adolescente no decorrer da semana. Então, se eu percebo que a liderança, entendam, não está conseguindo alcançar esse grupo, eu continuo como professor alcançando o grupo. O que eu não posso, isso que tem que estar claro para a gente, identificar um problema e ao entender que não faz parte das minhas atribuições, eu deixo o problema crescer. Não compete a mim mesmo, não é problema meu mesmo, ter uma liderança para lidar com isso, então é com eles mesmos. Eu não consigo dormir em paz com isso. Se eu percebo uma situação, se eu percebo um adolescente em adoecimento emocional, se eu percebo um adolescente que tem, eventualmente, situação de violência dentro de casa, eu não vou guardar isso para mim, eu vou para cima. Eu vou dialogar com o pastor,
eu vou tratar com a liderança. Lembra que eu falei no início dessa conversa de hoje sobre a possibilidade de um dia a gente conseguir construir um colegiado de liderança? Eu estou falando muito sobre isso porque quem sabe daqui a 3, 4, 5, 10 anos a gente consegue amadurecer isso. Quem sabe? Você tem aqui, por exemplo, hoje o pastor Paulo Passo, que é mestre por excelência. Se esse tipo de gente entender, se a gente conseguir entender a necessidade que esses caras têm de produção de conteúdo, de conhecimento, e trazer esses caras para discussão, esses caras vão fazer provocações. Então, professora, eu acho, se me permite uma crítica ao que a gente está fazendo, eu acho que a gente precisa amadurecer não só como professor, mas como formadores de opinião e como construção coletiva de soluções. E esse é meu ponto de vista. Eu acho que a gente precisa amadurecer. Como que eu vou amadurecer? Você, professora Jaque, tem que pensar o cenário da EBD para além da aula. Quais são os problemas enfrentados na EBD? Problema X, X, Y, beleza. Vamos trazer gente para discutir isso. Vamos trazer gente não para dar aula, para formar a aula de domingo, mas para construir soluções. Mas, cara, o pastor Paulo Passo, por exemplo, presidente de igreja. Qual é a dificuldade que ele tem? Está aí uma discussão que a gente pode pensar. Qual é o investimento da igreja na EBD? Ele vai dizer, eu invisto tanto, o investimento é tanto por causa disso. Enfim, ele vai tratar investimento da igreja, por exemplo. Estou dando só um exemplo. Qual é a dificuldade do pastor presidente na formação de professor? É uma questão. Qual é a dificuldade que a gente tem de usar a rede social, de usar esse recurso? A gente vai trazer um pedagogo para construir o recurso da sala de aula invertida. Nós precisamos, professora Jaque, amadurecer não só como professor, mas como líderes que propõem soluções para a EBD. Como líderes que se pensem. É isso. Concordo. O meu irmão, o irmão que colocou aqui agora. Seria interessante criar uma comunidade relacionada a adolescente. Eu concordo. A gente tem que criar soluções. Mas esse espaço aqui é ouro. Professora Jaque, isso aqui é ouro. Para a gente discutir. Verdade. É ouro. A gente está conversando com gente específica, gente que lida com esse cenário. Entende? Então, é ouro a gente pensar o que vai ser. Eu acho que tem que ser, sabe? Se você vai fazer uma live semanal para construir a aula, faz uma live mensal ou uma live quinzenal para discutir problemas de EBD. Sabe? Identificar problemas. Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas questões? O quanto que se investe? A dificuldade da formação continuada. É uma questão. O professor começa dando aula em janeiro, ele não vai ter uma formação. Ele não vai ter uma formação continuada ao longo do trimestre. Não vai ter uma discussão, uma entrega de conteúdo para formar nele um professor, uma discussão pedagógica, uma discussão teológica, uma discussão de possibilidades, de cenários. Enfim, a gente precisa mergulhar mesmo, não só na troca de conhecimento, não só na instrução com os adolescentes, mas em melhorar a nossa plataforma, melhorar a nossa forma de pensar. Primeiro, melhorar a nossa visão que diz respeito ao que eu sou. Eu não sou só professor de EBD, eu sou um recurso do céu. Isso tem que estar introjetado na mente e no coração dos professores que estão aqui. Nós não somos só professores de EBD, somos recursos do céu. É isso. Acho que isso tem que ser maçante no nosso coração. Realmente, porque a vida requer, a vida tem muitas demandas, né? E aí o adolescente às vezes não sabe lidar com as demandas que ele tem da vida, e aí o professor está aí para auxiliar, para ajudar. E nesse caso o senhor proporia talvez aí, quem sabe, uma equipe interdisciplinar para até mesmo auxiliar o professor, ajudar o professor, porque às vezes o professor se depara com um problema que ele não sabe também, às vezes, até como resolver, né? E seria o caso? Essa equipe de interdisciplinar, eu já venho falando sobre isso no texto esse aqui, Novos Paradigmas,
é um livro que eu falo sobre, por exemplo, sobre essa questão da equipe multidisciplinar. Não só esse, mas eu continuei a discussão nesse aqui. Ó. Conceitos importantíssimos de liderança. Esses dois textos eu falo sobre essa equipe multidisciplinar. Eu falo sobre ampliação do gabinete. Quando eu falo de ampliação do gabinete, as pessoas pensam que é ter mais líderes na equipe. Não é isso. Mas é essa equipe multidisciplinar que você acabou de falar agora, Jaque. É a ideia de ter gente para pensar essa função, para te ajudar a compor competências, sabe? A te dar competências para enfrentar a dinâmica do que vai ter esse enfrentamento durante um ano. Nós enfrentaremos. 23 vai ser um ano difícil. Difícil. Dar aula para adolescente vai ser um ano difícil. Tem adolescentes hoje mais engajados politicamente, tem adolescentes hoje provando não só o sexo antes do casamento, mas a questão da homossexualidade. Tem adolescentes hoje usando vape, usando esse tipo de cigarros eletrônicos. Adolescentes que estão hoje mais mergulhados no TikTok, cada vez mais mergulhados no TikTok. Isso tem um custo altíssimo de dependência, surreal o quanto que eu postei sobre isso essa semana. Já passou de 1 bi os usuários do TikTok. Então, assim, não dá para pensar em dialogar com adolescentes sem considerar todos esses fenômenos. Então, assim, a gente vai ter um desafio enorme para quem dá aula para adolescente, para quem lidera adolescente. O Joelson falou da criação, acho que é um passo enorme para a denominação, a criação do CNA, que é o Conselho Nacional de Adolescentes. É um passo absurdo, é um passo enorme nesse sentido, nessa construção dessa mentalidade para lidar com o adolescente. Pensar na transformação que o auxílio da EBD vai trazer. Hein, Bárbara? O auxílio da EBD pode caminhar muito na direção daquilo que a professora Jaque falou agora, sobre essa ideia dessa equipe multidisciplinar. É claro que se a igreja for uma igreja com menor recurso, igreja com menos pessoas, é possível que ela não tenha uma quantidade de obreiros para construir essa equipe multidisciplinar. Mas se a igreja tiver como, é um passo enorme para as lideranças. Você tem uma equipe multidisciplinar para ferramentar e, eventualmente, trazer competências. Então, assim, eu acredito num processo de formação continuada. Acredito nisso, de verdade. Então, assim, está aumentando o número de ansiedade com os adolescentes. Eu vou esperar quando? Vou esperar o Setembro Amarelo para discutir isso? Verdade. Também as igrejas podem se ajudar, né, pastor? Sim. Só que aí mais utopia ainda, né? Sim. Mais utópico ainda. Se você pensar que não é fácil construir um colegiado de liderança da igreja, você imagina esse colegiado da igreja ajudando igrejas no entorno. Aí, nem você tá. Se conseguir isso, a gente está 2, 3 dias de Jesus voltar. Então, assim, se a gente conseguir essa mentalidade, a gente está muito próximo da volta de Cristo, porque não é possível. Se tem um negócio difícil, a igreja colaborar com a igreja. Difícil. Infelizmente, é um cenário real. E eu concordo. Uhum. Concordo, Bruno. Concordo, Bárbara. Bárbara fala, precisamos nos antecipar. E antecipação tem a ver com... Lembra, Bárbara, que eu falei na mentoria sobre pesquisa? A gente precisa conversar, tomar um tempo, professora, só falando sobre pesquisa. Quando tem que mergulhar para falar sobre 23, eu queria falar sobre pesquisa. Só que aí é um encontro só para falar sobre pesquisa, por necessidade que a gente tem. Eu posso trazer para discussão também um líder de Natal, por nome de Joe Remilli. Ele é o coordenador do UP, Unidade de Pesquisa da Rio Grande do Norte, da Assembleia do Rio Grande do Norte. Ele identifica várias questões através de pesquisa. Eu falei sobre isso com a Bárbara, sobre a necessidade de a gente construir pesquisas para entender melhor o nosso público. E eu concordo com o Bruno quando ele fala, meu irmão, precisa se unir em volta disso. E é isso.
é pensar o quanto que a gente pode ter recursos para somar com aquela igreja, com as igrejas no entorno. Só que, assim, é muito difícil construir uma mentalidade. Por isso que eu acredito nessas lideranças, as novas lideranças. Porque a gente vai chegar num patamar de todos esses problemas que nós estamos vivendo hoje, vamos enfrentar com mais clareza as coisas. Foi daí que passei a montar o conteúdo da EBD, buscando direção da fala deles e dos pais. É isso, é tentar entender, professora, esse tipo de atuação aqui. É assertivo. Eu vou trabalhar em algo que eu descobri que existe. Não é ficar... Infelizmente, não sei se vocês conseguem perceber essa questão, mas às vezes a gente trabalha dando respostas para perguntas que não foram feitas. A gente trabalha medicando uma dor que não existe. E perde o nosso tempo como professor, o nosso tempo como líder, o nosso tempo como pastor e o tempo do adolescente que está com a gente. Então, assim, eu só posso medicar algo de uma dor que existe. Eu só posso dar uma resposta para uma pergunta que foi feita. E eu tenho que fazer nesse sentido a partir de uma pesquisa. Como é que eu vou fazer pesquisa? Para tentar entender vamos tentar uma perspectiva. Para tentar entender a dor desse grupo. Se eu entendo a dor do grupo, eu então trabalho cirurgicamente na dor desse grupo. Eu concordo, Bruno. Temos que manter a mentalidade de reino, não de congregação. Isso aí é isso, o caminho é esse. Mas isso só pode ser provado uma vez que a gente conseguir ter recurso para dar suporte às nossas lideranças, às pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente identificou um problema que existe na gente, identificamos uma solução, propõe essa solução para as igrejas que estão à tua volta. Tipo, identifiquei essa questão dos adolescentes aqui. Está aqui, gente. Ó. Esse é um problema. Eu resolvi esse problema com esse recurso, essa situação. Então eu vou compartilhar essa solução com as pessoas que estão à minha volta. Por isso que eu sou muito favorável a essa ideia do café de lideranças. A gente promove alguns cafés, a gente promove alguns movimentos para trazer liderança, para conversar. E as pessoas às vezes não entendem esse tipo de iniciativa. Não adianta. É muito difícil, cara. Mas eu não desisto, sabia? Nós estamos desde 2010 nesse processo de formação continuada. Já tive treinamentos com 2 pessoas, tive treinamento com 400 pessoas, tive treinamento com quase 1000 pessoas. Então, eu não me preocupo com quantidade, me preocupo com o movimento, o quanto que a gente pode gerar. Sabe, professora Jaque, o quanto que você está afetando, está tocando ao longo dos anos, fazendo as lives que você está fazendo. Isso é ouro. Isso é ouro. Você está sendo muito mais significativo do que muita coisa está acontecendo no entorno da gente. Então, assim, que Deus continue provocando você, ampliando seus termos, ampliando seu alcance e continue nos dando graça para continuar em 2023 sendo canal e recurso do céu para os adolescentes que nós amamos. Verdade, verdade. A gente nem sabe o quanto a gente está sendo útil, né? Está sendo Obrigado, recurso. Bárbara. Ó, Bárbara, vocês são demais. André, apareceu o André também aí na live também. Poxa, tanta gente boa caminhou com a gente na live. Muito legal. Que bom, que bom. Glória a Deus por essa oportunidade riquíssima, muito rica. A gente pode continuar aí essa conversa, essa discussão, essas ideias, né? E que elas se concretizem mesmo, assim, saia da nossa imaginação, da nossa vontade, do nosso desejo, e torne uma realidade, porque é de fato uma necessidade que a gente tem de ter todo esse envolvimento com o nosso adolescente e ir muito além da escola dominical. Isso é muito importante, necessário, e acredito que Deus vai nos conceder, sim, essa oportunidade, vai nos conceder a graça de que isso se torne uma realidade e que alcance o máximo de pessoas possíveis. Aí tem até a irmã aí que decidiu se tornar aí instrumento de Deus para o ano de 2023 e que a gente alcance muito, né?
muitas outras pessoas que desenvolvam adquira esse objetivo, assim, coloca isso como uma meta na vida, que já imaginou um monte de gente decidir aí, a partir de 2023, se tornar um recurso de Deus, né? Na vida do adolescente. Então, vai ser uma grande bênção. E acredito que Deus vai aprovar, sim. E é assim que a gente consegue as coisas, né? É insistindo, é lutando, e é batendo de novo, batendo, batendo, até que as portas se abram. E aqui, ó, eu tô vendo que nós estamos cercados de pessoas que estão muito engajadas com esse mesmo objetivo de Certeza. ser instrumento de Deus. Não acredito que seja difícil, viu? Da gente alcançar isso. Acredito que seja muito possível e ousaria até dizer muito fácil. Mas só mesmo com aquela esperança de que realmente, se todos engajarem na missão, na causa, é possível sim que isso se efetive. Só deixar aqui, caso alguém queira conhecer os meus livros, se alguém puder colocar meu zap aqui embaixo. Bárbara, faz essa gentileza para mim. Coloca aqui meu telefone aqui no texto aqui, se possível. E o meu Instagram, você pode também falar comigo no direct, que a gente pode enviar o livro pelo correio. Tá? Os livros são... Eu tenho 12 livros publicados, mas eu tenho aí, acho que 6 ou 7 temas aqui comigo. Liderança, fala sobre adolescente, fala sobre relacionamento familiar. Então é algo que eu tenho uma alegria nova de ter publicado, pensando em ferramentar a igreja brasileira. Quem escrever Amém. pensando em ganhar dinheiro, tá lascado. De verdade. Porque dinheiro não, sabe, é muito pouco pelo tanto que eu estou alcançando. Sabe, você imaginar que o livro está em vários lugares do mundo, em vários países, em várias cidades, que não chega muita coisa, mas já chegou meu livro, meu Deus. É uma honra. É algo que dinheiro nenhum me pagaria, sabe? Prints que eu recebo, testemunhos que eu recebo, dinheiro nenhum me pagaria isso. Então, eu sou muito feliz por conta disso, de verdade, de verdade. Saber que, de alguma forma, eu estou me comunicando com gente do Brasil todo através desses textos. Meu Deus, eu sou muito agraciado, eu sou muito feliz pelo que Deus tem feito. Então, assim, eu posso enviar o livro pelo correio. Se você quiser, só falar, só mandar um zap aí, ou pelo Instagram também, tá bom? Obrigado, professora, por ter me convidado. Obrigado pela honra. Por cada amigo e amiga que veio aqui hoje, por cada irmão que eu pude conhecer hoje, ou que pôde me conhecer hoje, que Deus amplie o termo de vocês, que Deus impulsione cada um de vocês, e que vocês entendam que mais importante do que o cargo é a causa. Militem pela causa do Senhor Jesus. Militem pelos adolescentes, militem pelos jovens do Brasil. Não se preocupem com o cargo, porque o cargo, quando você entrou, já tem dia para você sair. Mas a causa não. A causa é algo que foi plantado no teu coração. Então militem pela causa. E que Deus abençoe vocês. Vamos para cima, gente. Um abraço. Vamos para cima. Deus abençoe poderosamente. Fiquei muitíssimamente satisfeita, alegre, feliz, contente e muitos outros adjetivos. Que Deus continue abençoando a sua pessoa, que alcance milhares e milhares de pessoas. Como o irmão aqui já falou, não desista. Obrigada pelo incentivo. Que, assim, os sonhos, isso é sonho de Deus, né? Okay. O que está no seu coração é sonho de Deus. E se Ele colocou no coração, Ele vai dar todos os recursos necessários para que se cumpra e vai abençoar muitas pessoas, porque o objetivo é alcançar vidas para o reino de Deus. E que aquelas que já estão, que a gente está pensando que está no reino de Deus e está precisando de um apoio, de um abraço, de uma ajuda, ele vai chegar em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos, todos, todos. Como o senhor já falou, eu fiquei até constrangida. Eu sei, assim, por alto, de algumas pessoas que estão aqui, que são realmente referência, pessoas dedicadas na causa do Senhor.
em abençoar a vida do adolescente. Cada um, muito obrigada, que Deus abençoe. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de promover essa discussão e de efetivar os sonhos de Deus aí na vida das pessoas, e ser o recurso que Deus está esperando aqui para fazer avançar o reino dele. Que Deus abençoe a todo mundo, os professores lá do grupo, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham aprendido muito aqui e que leve mesmo essa mensagem de que somos o recurso do céu aqui para a vida do nosso adolescente, que a gente possa alcançar aí o máximo de pessoas possíveis. Foi uma live muito boa, muito agradável, um tema muito importante, me inspirou muito e eu espero aí continuar contribuindo para o reino do céu e ser aí aquele recurso que Deus está esperando que eu seja. Eu Amém? Ô, Joelson, um abraço, meu amigo. Você é uma potência, viu? Você é uma potência. Já que você precisa caminhar na direção de ajustar a tua agenda quando o Joelson sair, para o Joelson participar. O Joelson ainda bem que eu vim antes. E depois que o Joelson vem, o cara é brabo demais. É um brainstorm, sabe? É um brainstorm de conhecimento, é incrível. O pessoal do GDA, o pessoal de São Gonçalo aí, o Bruno também. Gente, estamos juntos, viu? Vamos caminhando. O Sidão estudou com a gente. Vamos caminhar junto para a glória de Deus. Joelson, você é fera, amigo. Jaque, obrigado por tudo. Deus abençoe, eu também agradeço. Fique com Deus. E até quinta-feira que vem a gente está de volta com a nova lição. Amém. Deus abençoe. Paz. A paz.